Essa semana eu estava conversando, eu estou trazendo esse texto, semana eu estava conversando com a minha sobrinha, a pastora Gabriele, e ela estava falando: ô tio, os evangelhos, eles são diferentes. Você já reparou se o evangelho de João? Ela estava falando comigo, eu estava vendo que o evangelho de João é bem diferente dos demais. Eu falei: e o que você viu diferente? E ela falou assim: o evangelho de João parece que ele quer argumentar alguma coisa, tem um certo tipo de argumentação, de entendimento. Obrigado, Léo. De entendimento. E eu falei: sim. E eu falei com ela: cada evangelho foi feito de uma ótica, de um olhar, de uma perspectiva, ele foi escrito. Existem 3 evangelhos que são chamados evangelhos sinóticos, que é o evangelho de quê? De Mateus, de Marcos e de Lucas. Eles se parecem bastante, as histórias são repetidas, uma ou outra variação. Por quê? Porque o olhar que cada um deu faz com que a sua escrita fosse diferente. E aqui eu preciso abrir um parênteses para você entender uma coisa: a depender da posição e do olhar que você está, as coisas podem ser diferenciadas. Exemplo: quando eu estava embaixo, eu estava olhando para vocês, e talvez eu não conseguia ver todo mundo, e talvez eu via você de perfil, mas quando eu subo, eu estou aqui no altar. O altar, como de praxe, é um lugar um pouco mais alto que onde você está, e eu já mudei a minha posição. Minha maneira de olhar já é diferente daquela que eu olhava quando eu estava embaixo. Então eu já consigo não olhar mais você de perfil, eu já olho você de frente. Eu já consigo perceber mais detalhes. Antes de eu fechar o parênteses, eu estou falando isso para você entender que você precisa, às vezes, se colocar em uma posição diferente, para que você consiga ter uma visão melhor e consiga compreender as coisas na sua vida. Consegue entender isso? Quem começa a entender isso aí, diga amém. É por isso que quando nós vamos avaliar a posição de alguém, nós não podemos avaliar apenas a nossa ótica, mas nós temos que nos colocar no lugar dela, porque nos colocando no lugar dessas pessoas, nós vamos conseguir trazer um entendimento melhor. E se trazemos um entendimento melhor, nós vamos conseguir pensar em uma saída, uma solução melhor para essa pessoa. E fechando o parênteses, nós vemos que Jesus fez isso. Não é verdade? Jesus estava lá, e esse texto mostra muito isso. João começa dizendo: olha, o verbo, ele, antes de fazer carne, ele estava com Deus, e ele era Deus. Então Jesus, ele conseguia enxergar a nossa vida de uma posição mais elevada, conseguia nos enxergar do alto, mas foi necessário ele vir aqui, e ele estar na mesma posição que eu e você, e assim ele pôde ter esse entendimento, e tendo esse entendimento, ele veio trazer uma saída para a nossa vida. Você consegue entender isso? Porque João entendeu isso, e nós vamos ver por que eu estou falando dessa maneira. Então o evangelho de Mateus, ele tem um olhar, uma perspectiva de um judeu, que ele enxerga Jesus como rei. Por quê? Porque ele e alguns outros acreditavam que Jesus era o rei, e ele viria como rei, e ele já governaria Israel. Jesus é rei, mas ele não passou a governar da maneira que eles queriam. Então você vai ver o evangelho de Mateus falando ali da genealogia, né, do povo, querendo mostrar de onde Jesus veio. Por quê? Porque para um rei é importante uma coisa chamada linhagem. Concorda? Sim ou não? Se você olhar na Inglaterra, né, a rainha morreu, e ali veio ser o rei, o próximo da sua linhagem. Então é importante demonstrar a linhagem para poder chegar a um rei. Por isso Deus falou que era da semente da mulher que viria, era da casa de Davi, da raiz lá de Davi, de Jessé, viria aquele que viria governar. Quando nós olhamos para o evangelho de Marcos, nós vemos eles olhando para Jesus como um servo, como aquele que veio para poder nos servir, para poder colocar a sua vida em favor de nós. Quando olhamos para o evangelho de Lucas, nós vemos a retratação do Filho do Homem, e nós vemos ali Lucas como um médico que retratou as palavras do apóstolo Paulo. Então ele tinha uma perspectiva humana,
e nós vemos ali muitas parábolas sendo contadas, e uma visão de Jesus um pouco mais humana. Mas quando nós vamos para o Evangelho de João, e ali conversando com a pastora Gabriela, minha sobrinha, falando, o João já vê Jesus como como filho de Deus. João olha para Jesus como filho de Deus. E você encontra no Evangelho de João olhando de uma perspectiva de dualidade. Ele sempre vai falar entre céu e inferno. Ele sempre vai falar entre céu e mundo. Ele sempre vai falar entre Deus e o diabo. Ele sempre vai falar entre santidade e pecado. Que João ele vê o mundo de uma forma dual, ele vê o mundo de uma forma comparativa. Mas na essência João olha Jesus como filho de Deus. Talvez seja por isso que era aquele que se colocava aos peitos, né? Que colocava a sua cabeça ali junto a Jesus. É aquele que se aproximou, é aquele que esteve durante o martírio da cruz, era aquele que foi o único que permaneceu junto à cruz. Por quê? Porque um filho jamais vai abandonar o seu pai. Então João ele consegue retratar isso. E isso é importante a gente entender, e eu achei legal o que a minha sobrinha começou a perceber nessa diferenciação do Evangelho. E eu estou trazendo para você hoje, por quê? Porque João vivia numa época onde muitas seitas e muitas heresias começavam a fazer parte daquele cenário. Lembra de um episódio no livro de Atos que os filhos de um homem, ele começa a querer expulsar demônio, e os demônios viram para eles e falam, olha, quem você pensa que são? E eles falam, nós estamos te expulsando aqui em nome de Paulo. E aí o demônio fala, Paulo eu conheço, mas vocês não. E pega aqueles homens e vai para cima daqueles homens e rasga eles e manda eles embora. E aquilo traz um temor, né, muito grande. Ou seja, haviam muitas pessoas querendo falar que era de Jesus, que participava daquela mesma linha de pensamento, daquela mesma comunhão, daquela mesma direção. Lembrando que no início éramos chamados de aqueles do caminho, ou a seita do caminho, não é verdade? Porque lembra que Jesus disse quem ele era? Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, tendo esse entendimento ali de haver o nascimento, o surgimento de muitas heresias e muitas seitas, então João ele começa a escrever bastante em cima disso. Por isso ele começa dizendo, ó, ele era Deus, ele estava com Deus, no princípio ele estava junto, e esse verbo ele veio, se fez carne e habitou entre nós. Nas cartas de João você vai encontrar também ele falando, olha, se falarem que Jesus não veio em carne, isso é heresia. Então João ele passou o tempo todo trazendo essa comparação entre o céu e o inferno, aquilo que é bom, aquilo que é mal, entre trevas e luz, e ele escreveu para poder trazer clareza em diferenciar quem era daqueles que não era, daqueles que pertencem para aqueles que não pertencem. E conversando isso com a minha sobrinha, pensando nisso, eu trouxe na minha célula uma palavra, um pouquinho da palavra sobre isso, e hoje eu quero trazer para a igreja. E o tema dessa mensagem é uma pergunta, e a pergunta é: eu, cristão? É sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite, uma pergunta que você deve fazer para você mesmo. Não sou eu quem vou perguntar para você, mas é você que precisa fazer essa pergunta. Eu, cristão, será que eu me encaixo hoje naquilo que a Bíblia diz? Será que eu pertenço a este povo que Jesus veio, habitou, depois de habitar no céu, de ser originário do céu, ele veio habitar entre nós, para poder nos dar a oportunidade de um dia nos encontrar com ele novamente, e aí já nos encontrarmos não mais dessa forma como estamos aqui.
iníquo, com iniquidade, com um pecado original que está em nós, mas não, de uma forma a sermos transformados. Quando eu ouço essa palavra transformados, o meu coração enche de alegria, meu amado, porque eu sei que aqui nessa terra eu preciso buscar transformação todo dia, e chegará um dia em que tudo aquilo que é imperfeito ficará perfeito. Eu não sei se isso mexe com você, mas mexe comigo, aonde tudo aquilo em que há corrupção não haverá mais, será incorruptível. E eu vejo o apóstolo João trazendo essa mensagem para a nossa vida. E como esse texto diz, ele habitou entre nós, e você percebe que na narrativa do texto, quando ele começa a falar desse texto, ele testifica de quem é Jesus, ele fala de quem é Jesus, em seguida, ele já começa a dizer que Jesus, ele não habitou apenas no céu dessa maneira, mas ele veio estar conosco. Amém ou não amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos desenvolver o raciocínio para a gente trazer a aplicação da palavra já já. Então, além dele falar quem era Jesus, qual era a essência de Jesus, qual era a natureza de Jesus, ele falou que Jesus desceu e veio aqui habitar entre nós, ele veio se relacionar conosco, ele veio habitar e se relacionar conosco, e enxergando isso, aparece uma figura aqui nesse texto, que era João, aqui o João o Batista, aqui o João, ele vem para poder trazer, para que as pessoas crescem, João evangelista, João Batista e os demais discípulos, eles têm uma conexão com essa história. Que conexão era essa? Era a conexão de que, através deles, nós crescemos quem era Jesus. Perceba que nós estamos falando de essência, nós estamos falando de Jesus vir se relacionar conosco, isso denota comunhão, isso denota relacionamento, isso denota intimidade, e nós vamos entender que é muito mais do que isso daqui a pouco, e também aparece essa figura desse homem, que vai denotar para a gente propósito. E é sobre essas três coisas que eu quero falar com você hoje, e tendo como pilar, como base essas três coisas, você vai poder responder no final dessa mensagem se você é ou não cristão. Essência, comunhão e propósito. Porque nós precisamos entender que ser igreja não é apenas dizer que é igreja, ou apenas estar reunido, mas ser igreja vai depender de todas essas bases que nós vamos conversar nessa noite. E a primeira base que eu preciso falar para você é a essência. Qual é o primeiro pilar que nós vamos conversar hoje, igreja? Essência. Se nós olharmos a palavra essência, no dicionário, ela nos reporta a seguinte mensagem: essência é aquilo que é básico, basal, é aquilo que é central. Nós ainda podemos enxergar, é aquilo que é mais importante característica de um ser ou de algo. Olha só, aquilo que é central, aquilo que é importante, que é a principal ou mais importante característica de um ser. Denota também que a ideia central, argumento principal, o espírito de uma religião. Tudo isso aqui você vai achar, é só dar um Google aí, que você vai achar que o significado da palavra essência. Portanto, essência é a base, é aquilo que nos molda, nos modela, é aquilo que devemos ter como norte principal. E sabe, nós precisamos falar algo aqui muito triste, às vezes, no nosso olhar. Nós percebemos que em muita gente, em muitos lugares, a essência que João viu e começou a relatar no capítulo 1, já não existe mais.
a essência de entender de que um Deus que era o verbo, que era o logos, que era a palavra, que era tudo, e que a essência de um Deus que decidiu vir aqui, conhecer de perto quem nós somos, como vivemos, o que sentimos. Quando nós olhamos para a mensagem sobre Lázaro, isso move o meu coração, eu acredito que move o seu também. A Bíblia dizendo que Jesus chama ele de amigo, e Jesus, quando se aproxima, ao começar uma conversa com as suas irmãs, e as irmãs falam: olha, ele está morto, se o Senhor estivesse aqui ele não estaria. As irmãs choram, e Jesus também chora, Isso quer dizer, eu estou todo arrepiado aqui, isso quer dizer que Jesus, ele tinha a essência do céu, mas ele era capaz de absorver, de ter e de manifestar a mesma essência que eu e você temos aqui na terra. Oh glória! Eu não sei o que você sente com relação a isso, mas eu fico quase que extasiado em saber que um Deus que deu origem à minha vida, ele sente aquilo que eu sinto. Aleluia. Os homens estão desenvolvendo as IAs, as inteligências artificiais, e nós sabemos que isso será um grande, entre aspas, avanço, e eu não vou entrar nessa parte aqui agora. Nós sabemos que muitas coisas podem ser geridas, podem ser executadas, realizadas através de inteligência artificial. No entanto, que assim continue, eles nunca poderão ter a essência que nós temos. Se você for partir para as ficções, você vai encontrar as IAs começando a ter sentimento como temos, mas a essência não pode, porque a nossa essência vem de um lugar, a nossa essência vem do céu. Lembra quando Deus falou que ia fazer o homem? Ele constrói todas as coisas, ele constitui a terra, ele constitui o jardim, e no meio do jardim ele começa a criar animais, ele começa a criar vegetais, ele começa a criar um cenário de paz, de conforto, de alimentação, de equilíbrio. Perceba que havia sempre um casal, isso denota equilíbrio. Então Deus promove um ambiente de paz, de harmonia, de equilíbrio, de satisfação, de sustentabilidade. Deus promove um ambiente perfeito. E quando Ele vai trazer aquele que seria a melhor criação, Ele não faz de qualquer maneira. Ele fala assim: agora eu vou constituir alguém que não será como os animais, que não será como os vegetais, que não será como esse ecossistema que eu criei até agora, mas eu vou constituir alguém que é a minha imagem e a minha semelhança, que tem a minha essência. Aleluia! Ele separa a mim e você, para que nós fôssemos dotados da sua semelhança, da sua imagem, da sua essência. Portanto, essa pessoa bonita que está do seu lado aí, meu querido e minha querida, sabe o que ela representa? Ela precisa representar a essência de Deus na tua vida. E nós precisamos hoje entender quem nós somos e por que nós estamos aqui e como estamos, por quê? Para que essa pessoa um dia, quando ela olhar para você, ela consiga enxergar algo que não seja isso. Uau! Nós precisamos entender, perceber e trabalhar em nós, para que essa pessoa possa continuar olhando para a nossa vida e entender que existe uma essência divina, que ela será perpetuada em nós. Glória a Jesus. Então, se essa essência, essa ideia central, nós precisamos perceber se existe
em nós. E para que isso permaneça, nós precisamos ter que o nosso radar ele fique operando o tempo todo. Quando nós olhamos o que trouxe o desequilíbrio no jardim, lembra? Foi quando começamos a ouvir a serpente, e ouvindo a serpente, ela direcionou o nosso olhar. Eu falo nosso porque nós somos lá derivados de Adão. Quando nós olhamos para a árvore, e ali naquela árvore havia um título para aquela árvore. Qual era o nome daquela árvore? Você sabe, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós precisamos, e aqui vai falar alguém que estuda e incentiva todos a estudarem. Aqui vai falar alguém que quer que você se desenvolva em todos os níveis da sua vida, espiritual, emocional e físico. Mas nós precisamos estar atentos se hoje nós não estamos permitindo que a árvore do conhecimento esteja nos separando do conhecimento de Deus. Existe uma prática chamada intelectualismo. E quem é adepto do intelectualismo, ele se aparta do conhecimento de Deus. Hoje tem pessoas que buscam, e nós temos ferramentas de conhecimento na palma da nossa mão o tempo todo, mas nós precisamos ter a seguinte atenção: é necessário acender o sinal amarelo na nossa vida. Quando nós passamos muito mais tempo buscando outros conhecimentos e muito pouco tempo buscando o conhecimento de Deus. Quantas pessoas hoje, elas querem colocar que por estarem buscando isto e aquilo, já não podem mais fazer as coisas para o Senhor. Já não podem mais desenvolver aquilo para Deus. Porque agora eu vou cuidar de mim, agora eu vou cuidar da minha família, agora eu vou cuidar dos meus negócios, agora eu vou cuidar dos meus objetivos. Parabéns, você está como Adão e Eva, buscando em conhecer a árvore do conhecimento e esquecendo de conhecer a Deus. Olha para quem está do outro lado e fala assim: vai machucar só um pouquinho. Fala assim, mas no final o pastor vai botar azeite. Vai machucar só um cadinho. Mas no final o papai vem, desce azeite, vai dar tudo certo. E a nossa semana vai ser abençoada para a glória de Deus. Eu sei que quando eu estava falando aqui de um certo nível de conhecimento é mais gostoso, mas quando nós entramos aqui agora na parte de afunilar, fica mais estreitinho, mas é bom. Então você precisa estar atento, alerta. Quanto tempo você tem investido em conhecer outras coisas, em contrapartida ao tempo que você está destinando a conhecer a Deus? Pior ainda, é aqueles que estão conhecendo outras coisas, no entanto, já não buscam mais conhecer a Deus e querem viver do conhecimento que teve lá atrás. Quando foi dada a oportunidade de vir aqui à frente expressar a sua adoração, eu deixei para ver quem vinha, depois eu vim. A Juliane até colocou para todo mundo, tipo assim, até o pastor Márcio veio. Muito obrigado pela parte que me toca. Um coração meio quadrado para você. Mas aí eu fiquei, e depois quando eu fui ali para dentro para já me preparar para subir, eu olhei, e eu vi pessoas que há anos atrás estariam aqui na frente, pulando, dançando, se alegrando.
E essas pessoas estavam nos seus lugares. Pastor, o senhor quer que a gente fique imitando? Não, eu quero só causar uma coisa: reflexão. Quando você vai para a academia, você pula, dança, corre e dá cambalhota. Mas na casa de Deus, você é um quadrado e uma quadrada que fica paradinho no teu lugar, porque se o irmão olhar, vai escandalizar. No seu trabalho, se o seu chefe falar assim: eu quero que você dê 5 cambalhotas e caia em pé, você vai dar, porque você acha que ele vai te dar dinheiro, seu pagamento, mas você esquece que foi Jesus que abriu essa porta para você. Sabe por que isso tem acontecido, igreja? Porque as pessoas estão perdendo a sua essência. Perdendo a sua o que, igreja? Essência. Hoje tem lugares que você chega, me desculpa, eu não vou falar nome de ninguém. Tem igrejas que você chega que pode tudo. Daqui a pouco vai poder até aquela musiquinha. Lembra da musiquinha antiga que tinha assim? Só não vale dançar homem com homem, nem com mulher com mulher. Mas tem igreja hoje que já vale até dançar homem com homem e mulher com mulher. Sabe por quê? Porque está perdendo a sua essência. Estão perdendo a essência. Estão perdendo aquilo que é basilar, que é basal, que é principal, que é básico, que é fundamento. E hoje já não vemos mais as pessoas falar sobre princípios, sobre valores, sobre fundamentos. Hoje, meu Deus, dá um Google aí, irmão, vai no YouTube, você vai ver que homens de sucesso, mulheres de sucesso, pessoas que prósperas, pessoas que têm sucesso nos seus objetivos fora de Deus, essas pessoas estão pregando mais os princípios e valores cristãos do que os próprios crentes. Vai ouvir Paulo Vieira, ele vai falar de princípios cristãos, ele vai falar de casamento. Todo mundo que tem sucesso vai falar, não precisa você, se quiser fazer uma mentoria, faz com a gente, porque a igreja aqui, ela pode te mentorear a você ter sucesso na tua vida. Se você aceitar discipulado, me dá 1 ano de discipulado contigo em todas as áreas da tua vida. Se você não tiver sucesso, eu rasgo a minha Bíblia e vou embora. Todos eles vão falar que você precisa ter uma família, casar, ser casado, ter uma família. Vão falar que você precisa ter ética. Todos eles vão falar que você precisa valorizar Deus. Todos. Vão falar que você precisa falar a verdade e deixar de mentira. Vão falar que você precisa ser verdadeiro, transparente, ter clareza nas coisas. Irmão, tudo que esses caras pregam é o que eu já conheço. É que já está escrito há muitos e muitos anos, e você tem condição. Eu vou profetizar algo na tua vida. Você vai ser alguém que muitas pessoas vão te seguir. Sabe por quê? Porque você tem a essência de Deus, e você tem a mensagem que todos nós precisamos para poder crescer na nossa vida física, espiritual, emocional. Você recebe isso? Quem recebe aí, diga amém. Aplaude Jesus e pega para a tua vida. Aleluia. Só que hoje nós vemos mais pessoas que não têm a nossa essência, falar daquilo que Jesus mandou a gente falar. Ele falou que a gente não pode mentir, porque o diabo é o pai da mentira. Ele falou, e eu constituí macho e fêmea. Ele constituiu o casamento entre homem e mulher. Ele fala que nós precisamos ser verdadeiros, falar a verdade, não passar a perna em ninguém, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Tudo isso já está escrito há tantos anos. Mas a Bíblia também diz que se eu e você não falássemos,
até as pedras iriam clamar, iriam falar. Sabe o que eu estou vendo? Pedras falando no lugar da minha vida, da tua vida. Eu volto à pergunta tema: eu, cristão? Essência. Será que essa essência está queimando dentro de nós? Será que essa essência faz parte da nossa vida? Por quê? Porque para ter essência tem que ter um coração liberado. De tudo aquilo que se deve guardar, guarde o seu coração. Já dizia um dos homens mais sábios que passou nessa terra. No entanto, a sabedoria que não é colocada em prática abrem buracos na nossa vida. Um coração liberado, um coração aberto, um coração disposto a ser transformado, modelado pela palavra de Deus, pela essência desse verbo que se fez carne e habitou entre nós. Porque nós não podemos incorrer no mesmo erro que no início se incorreu. Como a Bíblia diz, ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Ei, nós vamos errar de novo, igual os judeus erraram lá atrás? Nós vamos errar. Ele veio para eles e eles não receberam. Nós recebemos ele um dia, mas nós vamos mudar isso? Nós vamos mudar isso? Você precisa pensar isso nessa noite em nome de Jesus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um homem com um coração liberado. O nome dele, Giovanni, era Eliseu. Um homem com coração liberado. Um homem que bastou Elias passar, jogar a sua capa, e ele já entendeu tudo. Olha, quando eu comecei a palavra aqui, que eu falei de essência, que eu falei de comunhão e que eu falei de propósito, eu tenho certeza que tem gente aqui que já entendeu tudo. Um coração como Eliseu, que vê uma capa de um homem sendo jogada sobre a vida dele, e ele já percebe que a sua vida iria mudar a partir daquele momento. Eu não posso aceitar uma pessoa que tem um encontro com Deus e que volte do encontro com Deus, de uma pessoa que tem uma experiência com Deus e volte dessa experiência com Deus. Eu não posso aceitar com uma pessoa que vem aqui na frente, levanta a mão para Jesus, recebe Jesus como Salvador da sua vida, deixe de progredir em Deus e volte. Ontem eu e a pastora Gleice aproveitamos para ir no mercado. Não sei nem qual foi a última vez que eu tive como ir ao supermercado. E ontem nós fomos passear no mercado. E quando eu cheguei, né? Pastor, é terrível, né? Quando eu e a pastora Gleice estamos entrando no mercado, eu vi um jovem junto com mais dois. Eles estavam vindo da sessão de bebida. E o amigo estava com a garrafa, eu vi, uma garrafa de vodka na mão. E esse jovem, ele fingiu que não me viu. Eu não gosto de deixar essas pessoas nesse momento sem graça, e eu passei direto. Esse jovem, ele estava vindo à igreja, teve um encontro com Deus, e ele não tem vindo mais. Mas a pergunta que ficou para mim é o seguinte: será que foi passado a essência para ele? Porque eu percebo que as pessoas que estão acima dele, eu já não estou conseguindo ver a essência. E aí entra a nossa responsabilidade. Se eu não tenho essência, como eu vou passar a essência? Se eu não vou passar a essência, como eu vou cobrar a essência? E eu quero causar uma reflexão na tua vida hoje. Porque às vezes você olha as pessoas vindo e indo,
E talvez você fala, não quer nada com Deus. Talvez você fala, isso não quer nada. Mas eu quero hoje trazer uma reflexão para você hoje. Eu ouvi uma pessoa essa semana falar algo meio filosófico, mas é verdade. Ele falou assim, olha, quando você vai conversar com alguém sobre um erro, e a primeira coisa que a pessoa faz é apontar quem errou. Aconteceu uma coisa aqui, derramou água no chão. E foi o pastor Márcio. Irmão, nem perca seu tempo em conversar com essa pessoa. Porque essa pessoa, ela não tem capacidade para poder entender o que você vai falar. Mas também é que tem aquela pessoa que fala assim, a culpa é minha, eu sou o pior da terra, vou adaptar, eu sou as fezes do cavalo do bandido. Aquela pessoa que não culpa ninguém, mas ela pega tudo para ela e fala, eu que não sirvo, eu que não presto, eu que sou o pior, nada dá certo para mim, dia, noite, azar. Também não perca tempo com essa pessoa, que essa pessoa não tem uma estima preparada para poder alcançar alguma coisa legal na vida dela. Aí você vai conversar com quem? Com aquela pessoa que fala assim, olha, eu não sei quem errou, mas vamos nós dois descobrir o que aconteceu e trazer uma solução para essa situação. Essa pessoa você vai chamar ela, vai chegar, vai botar um café para quem gosta, Coca Zero para quem gosta, vai sentar e vai falar assim, vamos mudar essa situação, essa realidade. Quem está me entendendo aqui? Você acha que eu estou divagando? Não estou divagando não. Eu vejo Elias, um homem tremendo, mas que está dentro de uma caverna, e dentro da caverna está dizendo, só tem eu para o profeta, eu já não aguento mais, eu estou sozinho, eu já não consigo fazer, tudo sou eu, essa meta é minha, essa meta eu não consigo porque ninguém me ajuda, eu não consigo avançar. Aí Deus não fala nada com ele, até ele pegar e sair da caverna lá. Quando ele sai da caverna, aí Deus começa a falar com ele. Só que Eliseu é diferente, ele sai, tanto que ele já não está mais ligando para ungir nada, ele já não quer mais solução para todos, ele quer solução para ele. Quem começa a reclamar demais, sai de perto dessa pessoa, porque essa pessoa não quer solução para o todo, ele quer solução para ele. Porque a essência que existe ali já não é mais a de Deus, a essência que existe ali é a essência dele, egocêntrica, egoísta. E pessoas assim você não vai conseguir fazer com que elas desenvolvam nada. Mas eu percebo quando Elias sai dessa situação e ele joga a capa, e aí vem um homem chamado Eliseu, que não está preocupado em saber quem errou, quem não errou, ele está preocupado em construir algo melhor. E esse homem entende aquela mensagem, e a partir daquele momento ele sabe, chegou a minha hora, chegou a minha vez, eu serei mudado, transformado, consolidado, e eu vou agarrar essa oportunidade na minha vida. Era um homem que buscava a essência de Deus na sua história. Perceba que Eliseu está com Elias num lugar chamado Escola de Profetas. E tinha muitos ali dentro que estavam preocupados com a profecia. Parece a escola de profetas parece a igreja dos tempos de hoje, né? Tem gente que está preocupado com a profecia. Eis que eu te digo, Xarabachô Menerrai. Olha que tu vai, tu vem, tu vai para onde foi, quando foi. E a minha graça, a minha parte basta. Não falou nada e você sai feliz da vida. Olha para quem está do seu lado e fala assim, para com isso. A escola de profeta tinha um monte de filho de profeta, que estava preocupado com a profecia. Tinha um monte de filho do profeta, que estava preocupado em falar que sabia. Lembra da história? Eliseu vai acompanhar Elias e aí os filhos dos profetas, você sabia que o seu Senhor será tomado hoje por sobre a tua cabeça? Por quê? Porque queria dizer que sabia, que conhecia,
que tinha o rema de Deus sobre eles. Eles estavam preocupados com a consequência. Eliseu estava preocupado com a essência. Enquanto ele estava preocupado em falar isso, Eliseu estava próximo de Elias, falando, sabe o que? Eu quero a essência, eu quero a unção que está na tua vida. Enquanto os filhos dos profetas, pastor Gilberto, estavam preocupados com a consequência, Eliseu estava na causa, Eliseu estava na essência. Eu quero a unção, eu quero o que te forma, eu quero o que te preenche, eu quero o que te constitui, eu quero aquilo que está dentro de você e que só uma pessoa pode colocar na tua vida. Eu penso como Eliseu, olhando lá para o início, lá para o Éden, e falando assim: olha, eu preciso daquilo que Deus um dia colocou na vida de Adão lá no início. Deus colocou a presença, Deus colocou a graça, Deus colocou a unção, Deus colocou a sabedoria. É isso, Elias, que eu quero, que eu vejo em você. Oh glória, oh aleluia. Se preocupa com a essência, se preocupa com a essência, porque se você tem essência, as outras coisas vão chegar até você. Diga glória a Deus, quem entendeu? A segunda coisa que eu preciso falar para você é sobre comunhão. Jesus, ele veio, como João disse, mas ele veio habitar entre nós. Ele não veio para poder viver a vida dele, ele veio para viver conosco. Eu vou repetir. Jesus não veio viver a vida dele, Jesus veio para viver conosco. Pastor, o que é comunhão? Para muita gente, comunhão é estar junto. Vamos estar em comunhão, vamos fazer um churrasquinho, vamos chamar fulano, ciclano. Não, aquele não vou chamar não, aquele não é da nossa patota não, não é do nosso time. Vou chamar só os que são meus. E acha que está em comunhão. Mas sabemos que a palavra comunhão, ela denota muitas outras coisas. E principalmente, quando nós olhamos essa palavra comunhão, ela está ligada a estar relacionado com Deus. Lembra? Com bom e com suave que os irmãos vivam em união, em comunhão. E remete essa palavra que é como um óleo que desce sobre Arão. Ou seja, a comunhão, ela tem poder de santificar, de separar, de ungir. Não foi esse o caminho que Eliseu fez? Elias falou assim, ó, fica aí que eu vou para Gilgal. Eliseu, não, vive o Senhor em cuja face estou, que eu não apartarei de você, eu vou contigo, que eu quero estar em comunhão contigo. Ah, eu vou para Jericó, eu vou junto. Não me interessa para onde você vai, aonde tu for, eu vou. Oh glória! As pessoas na Bíblia que tiveram sucesso entenderam isso. Entenderam isso. Quem foi que disse? Aonde tu for eu vou. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Entende? As pessoas tiveram sucesso, elas entendiam que precisavam estar em comunhão. E estar em comunhão não é só estar junto, estar em comunhão é estar enxergando e aliançado com o mesmo Deus e com os mesmos propósitos. Sabe por quê? Porque comunhão é estar conectado, é estar engajado. Comunhão é estar juntos, conectados. Eu vou falar essa palavra que todo mundo entende hoje, até os de mais idade já sabem o que é isso. Engajados. Pastor, o que você está falando? Sim, eu estou falando de Eliseu, eu estou falando de João Batista, de João. Eles não estavam apenas próximos, mas eles estavam o quê? Engajados.
Perceba que quando Jesus reúne os seus discípulos, quando ele vai alimentar uma multidão, perceba que Jesus traz o que? Conexão, comunhão e engajamento para eles. Perceba que Jesus, o primeiro, ele pega o pão, ele levanta, dá graça, parte, mas depois eles falam para os discípulos: agora vocês que vão fazer isso. E os discípulos estão ali juntos, engajados, distribuindo, fazendo milagre, multiplicando o pão e alimentando a multidão. Por quê? Porque comunhão não é só estar junto, comunhão é estar engajados. Duas coisas que Jesus, dois eventos que Jesus deixou para nós como igreja: batismo e ceia. E o que isso representa? Quando Jesus é batizado, ali na terra, uma comunhão entre ele e o céu se abre, o Espírito de Deus desce e vem sobre ele, para ficar ligados, juntos, conectados, e a voz do céu diz, trazendo: esse é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer, eu me comprazo nele. Uma total comunhão, um total engajamento. Jesus, perceba que Jesus estava em comunhão com o Pai no céu. Jesus vem para a terra, mas o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida: você não pode estar na terra sem ter comunhão total com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você não pode dizer que é cristão, que é igreja, se você não tem conexão, engajamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E é isso que ele faz ali no batismo. Ele conecta o Jesus homem com o Pai, ele conecta com o céu, ele conecta com o Espírito Santo, e ele diz: a partir de agora você está pronto para enfrentar qualquer coisa. Aleluia! Quem está entendendo essa palavra, pelo amor de Deus? Aleluia! Tanto que Jesus sai dali e vai para o deserto. E ao ir para o deserto, ele vence o diabo na tentação. Você precisa entender o poder dessa comunhão que eu estou falando aqui. Estar conectado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, você aqui na terra, mas estar conectado com o céu, porque assim você vai vencer o diabo. Assim você vai vencer o diabo e todas as suas tentações. Na ceia, o Senhor deixa isso instituído, com o pão representando o seu corpo, com o sangue, o suco representando o teu sangue. E a coisa mais natural nas igrejas hoje é crente não ceando, é crente faltando o dia de ceia, é crente não se importando se pode ou não pode não cear. Ei, meu querido, aqui não tem ninguém para poder avaliar a tua vida. Aqui no dia de ceia a gente não fica olhando para quem ceia ou para quem não ceia, porque isso não deve incomodar a mim como pastor, isso deve incomodar você como crente. Entende? Diante do Espírito Santo, eu até fecho os meus olhos, pastor Gilberto. Eu fecho os meus olhos para não saber quem vem aqui à frente, quem não vem, quem pega a uva, quem não pega a uva. Eu fecho os meus olhos. Sabe por quê? Porque essa avaliação não sou eu que tenho que fazer. O meu papel é te ensinar, o meu papel é te aconselhar, o meu papel é te discipular, o meu papel é desenvolver a tua vida espiritual. Mas quem tem que fazer essa reflexão é você. Está escrito: cada um avalie a si mesmo. Então Jesus traz essa comunhão, aonde nós temos ali não apenas algo invisível, mas nós temos ali na ceia algo visível, porque Jesus sabe que o homem precisa visualizar. Jesus sabe que o visual é importante. Jesus sabe que o homem consegue absorver muito mais se ele não apenas ouvir, mas se ele ouvir e ver. Jesus é tremendo demais. O que os neurocientistas estão trazendo para você hoje, Jesus já sabia antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Aleluia, oh, glória. Então, olha que coisa forte. Se ter comunhão é ter conexão e estar engajado, então é necessário que eu não esteja dentro da igreja
disperso, imóvel, inerte, sem fazer nada. Pastor, me prova, além de tudo que eu falei para você. E eu vos chamei, vos designei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo aquilo que pedires ao Pai no meu nome, Ele fará. Comunhão, engajamento. Eu vos chamei para fazeres discípulos de toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Engajamento. E assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E assim, ficareis convosco até a consumação dos séculos. Comunhão, engajamento. Portanto, você precisa se perguntar hoje: eu sou cristão? Eu estou com essência? Eu tenho comunhão? Comunhão, essência, coisa principal, base, comunhão, conexão, engajamento com a terra e com o céu. Será que você... Hoje eu vou te fornecer elemento necessário para você entender que você hoje, para responder essa pergunta de verdade, para você ser cristão, você precisa fazer muito mais do que você está fazendo até o dia de hoje. Você precisa se disponibilizar muito mais do que você tem se disponibilizado até o dia de hoje. Você precisa avançar muito mais do que você tem avançado até o dia de hoje. Você precisa, necessita, deseje assim buscar estar envolvido naquilo que Deus tem permitido que você se envolva. Ninguém deu um aleluia? Alguém já deu aí. Portanto, se você está paradinho de Jesus, está na hora de você se movimentar com Jesus. E a última, para a gente... não tem mais, vou dar só mais um exemplo aqui. Todo mundo gosta, Rafael, de Atos capítulo 2, versículo de número 1, já dizia: estavam todos reunidos em um só lugar, e veio de repente um vento veemente e impetuoso que adentrou sobre toda a casa, e adentrando sobre toda a casa, viram línguas repartidas como que as de fogo, e então essas línguas desceram sobre a cabeça de todos eles, e começaram a falar em outras línguas, e todos foram ali cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quem não gosta desse texto? Quem não gosta de ver a promessa de Deus descendo sobre a igreja? Mas você não pode esquecer que essa promessa só pôde acontecer quando eles começaram a se alinhar com isso aqui. Antes do Atos 2, logicamente tem Atos 1. Em Atos 1, Jesus começa a falar com eles de essência. Mestre, eu escrevi para Teófilo, Lucas começa dizendo a respeito disso, e ele começa a fazer uma comparação desse mesmo Deus que veio aqui na terra. Em Atos 1, os discípulos não tinham entendido ainda o poder da comunhão. Eles falam: ô Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Jesus fala: não compete a vocês saberem dos tempos ou das estações, mas depois de poucos dias, Atos capítulo 1, versículo 8, virá sobre vocês a virtude do Espírito Santo, e ela vos revestirá, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está falando: eu vou colocar a essência em vocês,
E quando o Espírito Santo descer, vocês terão comunhão, mas vocês não poderão ficar parados, vocês precisarão estar engajados, vocês vão para todos os lugares falando a respeito de mim. Pedro, você sabe, entendeu, o Thaís, a história. Pastora Gleice, pastora Gabriele, ao entender, numa pregação, 3.000 almas. Esse é o poder de quem tem essência, de quem se conecta em comunhão. E última base para a gente já orar: propósito. Diga comigo, propósito. Só o meu lado direito aqui, vamos lá no 3. 1, 2, 3 e... Meu lado esquerdo, 1, 2, 3 e... Toda a igreja e o altar, 1, 2, 3 e... Propósito. Propósito. Se eu tenho essência, se eu tenho comunhão, a parte mais simples vai ser realizar o meu propósito. Não existe felicidade sem propósito. Você pode ter objetivos e alcançar alguns na terra, mas só propósito alimenta a alma. Só propósito. E é impossível alguém que tenha a essência de Jesus, alguém que tenha comunhão com Ele, não tomar para a sua vida os propósitos dEle. Não tem como. Não tem como. Se eu sou feito da mesma natureza, da mesma essência, se eu tenho comunhão, você já percebeu? Você quer ver? Você tem uma máxima muito conhecida nos dias de hoje, que diz o seguinte: você é a soma, o resultado das 5 pessoas que você mais convive. Se você sai daqui, sei lá, e vai para o Rio Grande do Sul, passa lá 1, 2 anos, daqui a pouco você está falando o quê? Tchê, para ti, né? E por aí vai. Barbaridade. É ou não é? Vem de outro lugar para Macaé, daqui a pouco você está falando pocô, pocô. Você está falando o que mais? Fala aí, me ajuda aí. A hora? Ah, tá. Você está falando um macaês. Hoje em dia eu não escuto mais não, mas quando eu vim morar aqui, era um tal de cabrunco, eles falavam direto isso. Cabrunco. Pocô. Polegar, verdade. O polegar. Isso que você falou, filha? Isso aí, pronto, polegar. Por quê? Porque você começa a ficar perto, junto, tão próximo, que você pega a essência dessa pessoa. E aí é uma facada no nosso coração, que eu vou dizer aqui agora. Se o seu discípulo não está igual a você, é porque vocês não estão próximos o bastante. Vocês estão falando línguas diferentes. Vocês não estão próximos porque é impossível estar próximo e não pegar a maneira de falar do outro. É impossível estar próximo e não pegar o jeito do outro. Você entende isso? Glória a Deus. Então nós já estamos aqui descobrindo algumas coisas para solucionar a nossa história. Eu gosto de ficar no meu cantinho. Está amarrado, repreendido, cancelado, anulado e qualquer outra palavra nesse sentido que eu possa usar. Isso na tua vida, em nome de Jesus. Não existe ser igreja, vir ao culto, sentar, de preferência, quando o pastor vai dar a bênção apostólica, você já está lá na porta. E quando ele fala amém, tu fala amém,
parece uma bala, um furacão. Isso não é igreja, isso não é comunhão. Assim você não vai ter essência. Irmão, entra numa... assim, ficou muito pejorativa a palavra comunidade, né? A comunidade no início não tinha nada a ver com um termo que se usa hoje para designar um local que a gente chamava de favela. Não. Mas o que é comunidade? Comunidade é quando você tem pessoas ali que se parecem, que vivem praticamente da mesma maneira e começam até a falar da mesma forma. Entra numa comunidade e você não vai perceber de que há uma semelhança na maioria das pessoas. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Vou resumir. É impossível você ter essência e estar comunhão com uma igreja e não se parecer com essa igreja. É impossível. Porque daqui a pouco você vai pregar como aquele pastor prega. As crianças, né, pastor? As crianças, é só olhar para as crianças. As crianças brincam de pregar. Receba, toma, toma, toma. Não era? Levanta a mão e cai. As crianças imitam o apóstolo Careca. É impossível. Só não precisa ficar careca igual a gente, não. Pega só o restante. É impossível você estar junto, conectado, engajado e não se parecer com a comunidade. Se você não está, é porque está faltando alguma coisa. E isso não sou eu que vou poder fazer, é você quem vai ter que fazer.